Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, espero que todos estejam bem. Pessoal, desde já eu quero pedir para você que ainda não é inscrito no meu canal, deixe a sua inscrição, me ajuda muito, é muito importante, me ajuda aí a chegar nos 1000 inscritos, tá? A minha voz é a sua voz e assim a gente vai aí seguindo, tá bom? Pessoal, deixa também o teu like, o teu comentário, que é muito importante para mim, tá? Pessoal, vamos falar aqui sobre uma notícia que saiu na CNN, tá? CNN, que fala o seguinte, fala sobre o PT. PT articula PEC para delimitar poderes das Forças Armadas. Bom, vou ler aqui, tá? Uma coisa que para mim não é surpresa, tá? Não sei para você. Me diz aí o que você acha, se você acha que é surpresa isso aí. O PT debate a elaboração de uma proposta de emenda constitucional para regulamentar o artigo... Qual artigo? O artigo 142 da Constituição Federal, que trata dos direitos e deveres das Forças Armadas. As informações foram obtidas pela CNN em conversa com parlamentares petistas. O artigo diz que as Forças Armadas, constituída pela Marinha, Exército e Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e por iniciativa de qualquer destes da lei e da ordem, tá? Olha, a ideia é reescrever o texto de modo a não deixar margem de dúvida sobre os poderes constitucionais das forças. Nesse sentido, uma ideia em debate é suprimir o trecho final e por iniciativa de qualquer destes da lei e da ordem. É justamente o trecho que é interpretado por bolsonarista como legitimador de uma intervenção militar. Durante o mandato de Jair Bolsonaro, e em especial após sua derrota, apoiadores do ex-presidente utilizavam o artigo em faixas e cartazes como forma de pedir uma intervenção. O tema, porém, ainda não é consenso no partido. Há uma avaliação de que, com a demissão do comandante do Exército, há 10 dias, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva conseguiu demonstrar que há tutela civil sobre os militares. Mas parte do partido diverge e defende que o assunto seja objeto de uma PEC que reescreva o artigo 142 para não deixar dúvidas. Em 2020, a Secretaria-Geral da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados chegou a emitir um parecer esclarecendo que o artigo não autoriza uma intervenção militar a pretexto de restaurar a ordem. O artigo 142 foi objeto de proposta de emenda à Constituição por petistas. Em 2021, o deputado Alencar Braga propôs uma PEC para estabelecer que o militar que assumir cargo, empregou função civil na administração pública, passe automaticamente para a reserva, tá? Bom, então, pessoal, o que a gente vai falar sobre isso, né? O que o governo PT, o que ele quer fazer? Ele quer extinguir o poder das Forças Armadas. Ele quer tirar a parte ali do artigo 142 que fala sobre a GLO, né? E eles estão usando isso para dizer, eles estão usando isso como pretexto de que os bolsonaristas estavam pedindo intervenção militar. Os bolsonaristas não estavam pedindo intervenção militar. Os bolsonaristas estavam pedindo ordem, lei e ordem no país. Por quê? Porque o STF estava e está, mas antes estava mais. Agora parece que amenizou um pouco, mas ainda vamos ver, porque eu nunca vi
ministro do STF e fazer indicação, né, para o STF, certo? Mas já estão vendo aí que está acontecendo, tá bom? Mas ali no governo Bolsonaro eles se intrometiam mais, tá? E os senadores estavam de joelho, a Câmara dos Deputados estavam aí de joelho para o STF, ninguém fazia nada, ninguém dava resposta nenhuma, o povo foi para as ruas pedir respostas, certo? O povo não foi para a rua pedir golpe de Estado, o povo não foi para a rua pedir. Muitos escreviam ali aquelas faixas que estavam escrito intervenção militar, certo? Mas talvez até por desinformação. Mas na verdade o que o povo queria mesmo era o seguinte, que cada poder ficasse no seu devido lugar, tá? E para ser bem curta e grossa aqui, porque talvez o meu público seja um público que queira aí uma linguagem mais povão, tá bom? Então eu tô trazendo aqui uma linguagem bem povão para você. O que o povo queria nas ruas, tá? Era clareza, tá? Era que as coisas fossem pro lugar. Estava tudo muito bagunçado e muitas arbitrariedades e não uma aqui, outra lá, outra, não, uma em cima da outra, certo? Então o povo, quando viu que era demais e ninguém falava nada, o povo foi para as ruas pedir ajuda de quem eles achavam que eram os únicos que poderiam fazer alguma coisa, tá? Já que o Bolsonaro não poderia fazer nada, então o povo achou que as Forças Armadas poderiam ajudar. Ajudar como, Tatiana? Tomando conta e governando o Brasil? Não, não era isso que o povo queria. O que o povo queria era que colocassem as coisas no seu devido lugar. Por exemplo, se 58 milhões de brasileiros que votaram no Bolsonaro, maior parte, não, lógico que maioria não foi nas ruas, é óbvio, e por motivos óbvios também. Muitos trabalhavam, muitos têm filho, muitos não conseguem sair para ir lá nas manifestações, tá? Mas não é por isso que quando tinha as lives aí nas manifestações, não chovia de gente nas lives, é lógico que sim, tá? Então, o seguinte, se 58 milhões de pessoas que votaram no Bolsonaro, sendo elas bolsonaristas ou não, tá? Se grande parte tinha dúvida, eu não sei qual era o problema de esclarecer essas dúvidas, tá? Eu não sei qual é o problema. Então, o que o povo queria nas ruas não se tratava de um golpe, não se tratava de colocar os militares para governar o Brasil ou trazer o Bolsonaro para o poder na marra. Não, o que o povo queria nas ruas era que fossem esclarecidas dúvidas. Tiveram dúvidas, foram dúvidas ali que teve gente que foi votar, chegou ali já estava o nome, como tivesse votado. Aquele argentino veio ali e falou o quê? Olha, ele era um técnico nisso, ele sabia do que ele estava falando, tá? E o povo ficou com várias dúvidas, aí chegou as Forças Armadas, foi lá fazer um relatório e colocou lá o seguinte, a gente não conseguiu total clareza, por quê? Porque não tivemos acesso ao código-fonte, tá? Então o que aconteceu? O povo ficou com dúvida, como não teve resposta de nenhum lado, foram para frente dos quartéis, por quê? Porque ali se sentiam seguros, sabia que ali era área militar e ali eles estavam seguros e achavam que as Forças Armadas poderiam fazer algo, não um golpe, mas poderiam aí esclarecer, né, trazer aí à tona algum tipo de explicação que viesse convencer o povo. Eu tenho certeza absoluta que ninguém que ficou 67 dias na frente dos quartéis estava ali por hobby. Eu tenho certeza absoluta. Tinha mãe ali que deixava o seu filho com outras pessoas, tá? Para ir para ali se manifestar. Tinha gente ali que era de outro estado, estavam em barracas, pegavam chuva, sol, usando aqueles banheiros químicos, estavam ali, a gente via. Eu via nas lives, eu não cheguei aí em Brasília, mas eu não acredito que aquele povo tava ali, porque, nossa, olha, deve ser muito bom, né? Passar ali a véspera de Natal e passar o Natal e o Ano Novo
numa manifestação em frente aos quartéis, ao invés de passar com a sua família. Pelo amor de Deus, quem pensar isso só pode ser uma pessoa que não tem cérebro. Pelo amor de Deus, né? Não existe isso. Então, assim, o que o povo queria na frente dos quartéis não era isso. Mas o Lula e o PT, eles estão usando esse argumento de que o povo estava pedindo golpe, tá? Para tirar do artigo 142 a parte ali, a última parte, que é da GLO. Ou seja, eles querem reinscrever o artigo 142, tá? É aquele negócio, tá bom? Que eu já tinha ouvido Paulo Figueiredo falar, tá? As Forças Armadas, muitos falam que deram as costas pro povo brasileiro, tá? Eu não acho que seja, que foi o caso, tá? Eu acho que, como eu já falei aqui em outro vídeo, não é porque uma meia dúzia não quis fazer nada, não quis ajudar, não quis, né? Não é porque uma meia dúzia não quis ficar ali quieto no seu canto, deixa quieto, vamos deixar, não vamos fazer. Não é porque meia dúzia teve essa atitude que a tropa inteira queria isso, não é? E prova disso é o que você já viu aí com o próprio Arruda, que foi aí exonerado, né? Quando quando Flávio Dino falou, tira o povo todo da frente dos quartéis, o que o Arruda falou? Não, aqui a gente vai dar 24 horas para o povo sair, tá? Quando o Lula falou para tirar o Cid, para exonerar o Cid, tá? Que era aí um ajudante de ordem do Bolsonaro, tá? E o Cid, ele tinha prestado um concurso dentro do Exército. Então, independente de quem fosse ganhar as eleições, poderia ser Lula ou Bolsonaro, o Cid não dependia de o Cid não dependia de alguém indicar ele para cargo. Não, ele já tinha esse cargo dele garantido. Tanto que o Cid já tinha se mudado para Goiânia, tá? Já tinha alugado casa, já tinha matriculado os filhos dele na escola, tá bom? E teve todo esse problema aí, tá? Por conta que o Lula quis perseguir todos os militares e todos os que apoiaram o governo Bolsonaro. Essa é a verdade. Os jornais até de esquerda já estão falando sobre essa perseguição, tá? Então, quando o Arruda falou, não, eu não vou exonerar o Cid, porque não tem investigação. Vamos esperar sair a investigação para a gente ver o que vai fazer. Não se pode exonerar uma pessoa que não tem nem uma investigação. Não foi concluído nada, né? Daí veio o que? A exoneração dele. Com a exoneração dele, o novo comandante do Exército fez o que o Lula queria, que era exonerar o Cid, tá bom? Sem nem ter concluído a investigação. Sobre o que é a investigação? Caixa 2, com o Bolsonaro. Assim, ó, é até difícil eu comentar essas coisas, porque a vontade da gente falar tudo o que a gente pensa é muito grande. Mas hoje, infelizmente, no Brasil, a gente não pode mais falar, né? Mas seria muita burrice, mas muita burrice, de alguém achar que o Bolsonaro fez caixa 2 com o ajudante de ordem dele. Seria muita burrice, né? Igualmente o sigilo de 100 anos. Seria muita burrice de alguém achar que o Bolsonaro teria feito alguma coisa de muito cabulosa, meu Deus, e ter colocado em sigilo, sabendo que poderia o Lula ganhar as eleições e expor tudo aí. Seria muita burrice, gente, pelo amor de Deus, né? Mas aí sim, ó, o que eu vou falar pra vocês sobre isso aqui? Eu tinha visto uma vez o Paulo Figueiredo, tá? Eu gosto muito de assistir o Paulo Figueiredo, tá? O Paulo Figueiredo tem informações privilegiadas. Paulo Figueiredo, ele conhece muita gente, tá bom? E, inclusive, dentro das Forças Armadas. Ele falou o seguinte, ó. Hoje, o povo está falando que as Forças Armadas estão virando as costas para o povo, né? Quando o governo Lula assumir, as Forças Armadas é que vão pedir ajuda para o povo, tá? E é o que está acontecendo aí, ó. Já foram aí mais de 110 exonerações, tá? Já foram aí. E agora está querendo alterar, reinscrever o artigo 142. O artigo 142 é o artigo que dá o quê? Dá o poder para as forças ser o poder moderador,
certo? Se tirar ali o artigo 142 da Constituição, já era para as Forças Armadas, tá? Bom, outra matéria que tem sobre isso é o seguinte, está falando aqui, ó. Deixa eu puxar aqui para vocês. Que tá falando aqui, ó, que o governo Lula, ele no lugar daqueles 110 militares que foram exonerados, ele colocou 122, tá? No lugar desses aí, certo? Então, quer dizer, esses 122 que agora estão aí no governo, tá? Que vão trabalhar no governo Lula, eles são, acredito que são alinhados aí ao PT, né? Igualmente o comandante do exército é mais alinhado ao PT, tá? Esses 122 que entraram agora também, com certeza, são escolhidos aí pelo comandante do exército e são mais alinhados à pauta do PT. O que a gente tem que fazer sobre isso? A gente tem que ficar de olho, ficar atento às informações e sempre buscar pesquisar, tá? Não vão muito atrás de notícias tipo, se você recebe alguma notícia que fala, bomba, aconteceu agora e não sei o que, não vão muito atrás dessas coisas aí não. Receberam a notícia, vão ali e pesquisem, tá? Porque a fake news e a desinformação está prejudicando muito, tá? O Brasil nessas últimas fases aí, tá? A gente não sabe para que rumo que vai seguir o Brasil, a gente só sabe que a gente precisa que o Brasil continue andando. Com o Bolsonaro, o Brasil estava andando, estava seguindo em frente, né? E era bom a gente ver isso. E agora a gente vê aí que as coisas não estão muito boas, né? As coisas estão aí entrando para um rumo que a gente sabe que não é bom, né? A gente, como brasileiro, a gente fica triste com algumas coisas que a gente lê, né? Que a gente vê aí no dia a dia das notícias. Muitos vê isso aí como uma vitória, mas a gente que olha mesmo assim para o Brasil, a gente que tem filho, a gente que gosta do nosso país, a gente olha com tristeza algumas coisas aí que a gente vem acompanhando, né? E isso aí também, porque o artigo 142 é o artigo ali que nos dá, querendo ou não, nos dá uma certa segurança, né? E quando a gente vê que o governo quer reinscrever, por que ele quer reinscrever? Se sempre esteve ali. E as Forças Armadas, elas sempre serviram de quê? De apoio para quem? Para a população, né? Então, por que ele quer mexer naquilo ali? E por que o Lula não quer os militares na guarda dele? Por que ele quer fazer uma guarda nacional? Então, a gente fica tentando encaixar aí os pontos e a gente chega só... Se você tentar encaixar, pegar todas as matérias e tentar fazer um quebra-cabeça com ela, se você for ver, você vai chegar direto num ponto só, tá? Um ponto esse que eu nem posso falar aqui, tá ok? Mas vamos ficar de olho aí na situação, no que vai acontecendo, a gente vai trazendo as notícias, vocês tirem as suas conclusões, deixem aí os seus comentários, me diz o que vocês pensam disso, tá? E não esquece, se inscreva no meu canal, me dá essa força aí, tá? E fiquem todos com Deus. Beijo!